Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Esse vídeo aqui, curtinho, mas para responder, a uma pessoa que deixou um comentário aí nos meus vídeos, fazendo uma pergunta, e ele disse: não vou usar a Bíblia porque vocês não acreditam na Bíblia. Vocês acreditam mais na lógica, na tradição de homens do que na Bíblia. Então eu vou usar a lógica. Todas as igrejas evangélicas são contra a Igreja Católica. E vocês acham que vocês estão certos? Ou seja, ele quis dizer que se a maioria das igrejas protestantes, ou seja, se as igrejas protestantes são em número maior, estão todas elas contra a Igreja Católica, por que é que a gente ainda insiste em achar que a Igreja Católica é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Eu disse a ele que iria responder com duas situações bíblicas, já que ele gosta e diz que tem que estar na Bíblia. Eu disse a ele que iria responder com duas situações bíblicas a respeito dessa questão de maioria contra a minoria, certo? Então, primeiro, os irmãos de José do Egito eram maioria. Eram os irmãos, todos, contra José. Cada um deles tinha um pensamento distinto um do outro. Eles pensavam diferente um do outro, semelhante às igrejas protestantes. Por exemplo, um queria matar José, o outro não queria. Outro queria vender José como escravo, o outro não queria. Alguns até pensavam em voltar atrás do plano para matar José. E todos os irmãos de José eram contra José. Aí a minha pergunta que eu faço para você é: quem estava certo? José do Egito ou os seus irmãos? Com quem Deus estava? Com José do Egito ou com os seus irmãos? A outra questão de maioria contra minoria se deu também no Novo Testamento, com o próprio Jesus. Veja, os fariseus, os saduceus, os herodianos, os escribas, os doutores da lei, os sumos sacerdotes, os anciões do povo, todos esses de denominações diferentes. Os fariseus não eram os saduceus não faziam parte dos herodianos e assim sucessivamente. Então todos eles eram contra Jesus. Aí a minha pergunta que fica é: quem estava certo? Os fariseus, os saduceus, os herodianos, os escribas, os doutores da lei, os sumos sacerdotes, os anciões do povo? Quem estavam certos? Eles estavam certos? Ou Jesus, que era minoria, estava certo? Quem estava certo? Com quem Deus estava? Ao lado de quem Deus estava? Dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos herodianos, dos sumos sacerdotes, dos anciões do povo, dos doutores da lei? De quem eles estavam? Dessa coja ou de Jesus? De Jesus. Então, meus amados irmãos, a mesma coisa se deu também quando os 12 apóstolos, ali Judas substituindo, Matias substituindo Judas, aconteceu a mesma coisa. Os 12 apóstolos, que eram minoria, que era muito pouco, uma pequena porção, uma pequena porção, também foram atacados pelos mesmos que atacaram Jesus. Saduceus, escribas, doutores da lei, fariseus, herodianos, anciões do povo, doutores da lei, todos eles estavam contra os 12 apóstolos. E os 12 apóstolos eram minoria. A pergunta que fica é: com quem Jesus estava? Com os apóstolos que disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos? Ou com aqueles judeus, fariseus, herodianos, escribas, doutores da lei, anciões do povo,
que perseguia Jesus na pessoa dos apóstolos, com quem Jesus estava. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, essa lógica, ela pode até cair bem no mundo secular, no mundo pagão, mas referente à pessoa de Cristo, referente à pessoa dos apóstolos, referente à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a igreja vai estar sozinha contra o mundo, batendo de frente contra o mundo, batendo de frente contra as heresias, batendo de frente contra as seitas. Porque se você parar para perceber, não somente as seitas protestantes estão contra a igreja, mas todas as outras religiões, todas as outras vão tomar para si o título de religião verdadeira, quando na verdade nós sabemos que Jesus Cristo, na pessoa do apóstolo Pedro, instituiu a igreja dele. Tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mesmo que o mundo todo se una, porque protestantismo só se une quando é para atacar a igreja católica, porque eles são igualmente os fariseus, os saduceus, os escribas, os herodianos, os sumos sacerdotes, os anciões do povo. Todos eles têm doutrina e ensinamentos distintos um dos outros, mas quando se trata de perseguir a igreja, aí sim eles se unem e atacam a igreja. Isso se fazendo se cumprir aquilo que o Senhor Jesus disse, que o mundo iria se levantar contra a igreja. O Hades, a porta do inferno, iria se levantar contra a igreja. As portas do inferno. Ele não disse a porta, ele disse as portas do inferno se levantarão contra a igreja, mas não conseguirão vencer a igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. E você pode ver que essas seitas, elas se unem verdadeiramente contra a igreja católica. Porque, por exemplo, a grande profetisa pagã, a Ellen White, dos Adventistas, ela diz uma coisa no livro O Grande Conflito, na página 449, a respeito dessa unificação dos cristãos, dessas seitas, contra a Igreja Católica, quando ela diz o seguinte: hoje existe verdadeiros cristãos em todas as igrejas, não acentuando a comunhão católica romana. Então veja, ela chega a dizer que em todas as igrejas existem cristãos verdadeiros, menos na Igreja Católica. Então nós podemos ver que essa visão protestante contra a Igreja Católica, ela é comum. Porém, mesmo que eles se dividam e se gladiem, se matem entre eles, uns aos outros, mas se for para destruir a Igreja Católica, eles se unem sem fazer cara feia. Então é isso aí, meus irmãos. Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Viva a Igreja Católica Apostólica Romana.